Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, entusiastas da inteligência jurídica, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é dia de falar sobre ações socioculturais, o impacto delas ou a oportunidade delas para envolver o seu imposto de renda, o nosso imposto de renda. Então fique ligado que este episódio de hoje é sensacional. Antes de chamar o nosso especialista, é importante fazer os agradecimentos, como de costume, ao curso de Direito da Univille, que apoia e incentiva todas as conversas jurídicas de altíssima qualidade que a gente faz aqui no Juriscast. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille, tem mais de 25 anos de história e é detentor aí do selo OAB Recomenda. Para você conhecer um pouco mais sobre este curso, basta acessar univille.br/direito. Bom, já feito aí o aviso sobre qual é o nosso episódio de hoje, é importante lembrar a todos que estamos também em formato de vídeo no YouTube e no Spotify, se você quiser acompanhar em vídeo, e também em formato de áudio em todas as demais plataformas de consumo de podcasts do mundo, tá? Então fique à vontade para consumir o Juriscast, todos os episódios são gratuitos, toda quinta-feira tem um novo episódio do Juriscast com um especialista aqui, trazendo conhecimento jurídico gratuito para você que, assim como eu, se preocupa em permitir que a nossa carreira jurídica, que o nosso mercado jurídico continue evoluindo, se expandindo e tornando-se assim mais próspero para todos nós. Tá bom? Vamos ao que interessa, ações socioculturais, imposto de renda. Tenho aqui um conjunto de perguntas curiosas sobre esse tema e para a gente trazer as nossas perguntas, logicamente a gente precisa de um especialista que tem experiência comprovada na área e pode nos dar aqui uma aula no episódio de hoje. Então, para isso eu quero, em nome da audiência, dar as boas-vindas, em meu nome, logicamente, dar as boas-vindas ao Dr. Renato Paixão, que veio aqui falar sobre esse tema com a gente. Ele que é advogado especialista em leis de incentivo, diretor da VR Projetos e idealizador do movimento IR do Bem. Então, em nome aí da audiência do Juriscast, meu nome é Dr. Renato Paixão, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Muito obrigado, Thiago, é uma satisfação estar aqui contigo, parabéns pelo podcast, é muito importante conversar com os colegas sobre diversos assuntos, né? E esse é mais um assunto importante de grande relevância social para o nosso país também. Legal, obrigado pela disponibilidade, por se dispor a vir aqui conversar com a gente sobre algo pouco conhecido, né? A gente faz imposto de renda todo ano, mas a relação com outros temas que o envolvem, a gente nem sempre domina tão bem. E quando a gente fala em ações socioculturais, a gente dificilmente associa uma coisa com a outra, né? O imposto de renda com esse tipo de ação, o que a gente pode fazer, o que a gente precisa conhecer a respeito disso, então é para isso que você está aqui. Então, vamos começar com um pouco de contexto, né? Antes da gente entrar na prática sobre o que pode, o que não pode, o que não é essa temática, como que a gente se é impactado por ela ou pode influenciar aí a nossa rede de relacionamento nessa temática, explica para a gente um pouquinho essa ideia de ações socioculturais, o que existe hoje, que não existe, como que a gente pode se ver dentro deste papel de influenciador aqui de ações socioculturais, usando necessariamente, ou neste primeiro momento, nosso imposto de renda para isso. Legal. Na verdade, é bem como você falou, existe um desconhecimento muito grande. Hoje, 93% das pessoas que pagam imposto de renda e daqueles que podem fazer a destinação, que são aquelas pessoas físicas que declaram pelo formulário completo, essas pessoas, 93% das pessoas desconhecem o mecanismo legal, né? Até porque o governo não tem interesse, de uma certa forma, de colocar um outdoor aí explicando essa informação, porque é renúncia, né? Renúncia fiscal. Então, na verdade, existem há mais de 30 anos as leis de incentivo e as pessoas desconhecem esse mecanismo de direcionar o imposto para ações culturais, sociais e esportivas. Por isso, essa importância de informar o cidadão, sobretudo ao advogado, que é um formador de opinião,
né? É um multiplicador, porque muitas vezes é o advogado e o contador, que são na ponta, né, o fiscal, né, que orienta o seu cliente sobre isso, porque essa questão de incentivo ao longo desses 14 anos que a gente trabalha nesse mecanismo, existem muitas fake news, muitos boatos, muitas objeções completamente infundadas, né? Então é importante esclarecer, até como eu comentei em off, eu saí da faculdade, o advogado como em si, na verdade, muitas vezes nem vê leis de incentivo, né? Eu acabei conhecendo leis de incentivo porque fui demandado, né? Uma amiga me perguntou na ocasião sobre lei de incentivo e eu confessei que não sabia, mas vou estudar. E me apaixonei pelo tema, e eu costumo brincar, me apaixonei pela amiga também, que hoje é minha sócia, minha esposa, né? Então, eu fui fazer uma consultoria jurídica sobre determinada situação, se podia aquela empresa usar ou não, e me apaixonei pelo tema da lei de incentivo à cultura, o quanto, porque as pessoas desconhecem o que a lei de incentivo à cultura pode fazer, né? O que ronda no mercado são muitas fake news sobre isso. E na verdade, quando eu vi o poder social, né, que a lei de incentivo à cultura tem, eu realmente me apaixonei pelo tema. Hoje não tenho mais a titularidade do escritório de advocacia, por conta de que a VR Projetos, a gente atende hoje o Brasil inteiro, acompanhando projetos, realizando projetos, e como eu também falei em off, faz tempo que eu não coloco gravata, né? Eu subi dessa oportunidade, acompanhando os projetos, e é muito apaixonante. A gente fala que depois que a gente é picado por essa bactéria do social, a gente quer cada vez mais, quer reproduzir mais. Então, por isso a importância do advogado em ser um agente do bem, em fomentar essa informação para que o seu cliente, o cidadão, possa destinar o projeto, aliás, o imposto de renda para projetos que transformam vidas. Que legal. Pô, coincidências boas. Gostei da sua paixão aí, que virou a paixão do negócio, virou a paixão da vida também. Eu tenho uma coincidência similar. A minha esposa, inclusive, eu entrevistei aqui no podcast muito antes de imaginar que a gente casaria. Se você quiser aí da audiência, quiser conhecer a minha esposa, Thaís Concílio, ela foi entrevistada um dia e no futuro a gente acabou casando. Olha só que coisa engraçada também. Também me apaixonei por um pedaço do trabalho aqui, o direito nos apaixonando no dia a dia. Show! Pô, gostei de saber, legal ver essa sua experiência, sua jornada aí, que pelo jeito tem transformado a vida de bastante gente, e nós, como cidadãos, né, somos agentes de transformação e somos agentes sociais, né? A gente está incluído numa sociedade. Então, num primeiro momento, eu vejo aqui um potencial nessa temática de expandirmos o conhecimento a respeito disso para que os advogados passem a ser agentes de transformação. Mas para isso a gente precisa entender o sistema como um todo, a organização dele e os limites para que a gente possa aí sim gerar essa transformação no nosso ciclo social, na nossa região, na nossa cidade, no nosso estado, assim por diante. E acho que por conta, né, como você falou, desse interesse ou não interesse em divulgar essa existência dessas possibilidades, a gente acaba não falando sobre isso, e quando pensa em projetos e ações socioculturais, a gente só lembra da Lei Rouanet, né? E é isso. Então, antes da gente entrar em mais detalhes técnicos, eu gostaria que você falasse também, poxa, como é que é essa organização? Você falou que são leis, né? Mais de uma, você falou no plural. Então, assim, pô, tem incentivos diferentes no âmbito federal, nos âmbitos estaduais. Como é que você vê essa distribuição das oportunidades e das responsabilidades lá do macro, né, na federação, para o micro, aqui nos estados? Tem algo que a gente precisa conhecer desse funil legal aí para a gente aproveitar melhor as oportunidades? Existem as leis de incentivo em prol da questão do social.
existem nas 3 esferas, né? Federal, estadual e municipal. Sendo que as federais são as mais utilizadas, né? Na verdade, como eu falei no início ali, são mais de 30 anos. As estaduais são mecanismos que nem todos os estados têm lei de incentivo, né? E as municipais menos ainda. Então, assim, as mais utilizadas são as federais, que é a cultura, o esporte, o fundo de infância e adolescente, o fundo do idoso e, mais recentemente, as leis do PRONAS, que é assistência social, e oncologia, né? Isso faz com que o cidadão, a pessoa física, possa destinar até 9% do seu imposto de renda devido para essas leis, ao passo que a pessoa jurídica também pode utilizar esse mecanismo, só que o percentual é um pouquinho diferente. Por exemplo, a pessoa jurídica pode destinar 4%, a pessoa física pode destinar 6% na cultura. Mas o limite de ambas, na verdade, a pessoa jurídica hoje é 10% do imposto de renda devido, ela pode destinar. Lembrando que a pessoa jurídica, somente aquela que é tributada pelo lucro real, que pode exercer esse direito de investir o imposto de renda para essas ações. Existem alguns critérios, né? A exigência legal é que a pessoa física faça pelo formulário completo, essas pessoas têm o direito de destinar o imposto de renda para essas leis, e a pessoa jurídica tributada pelo lucro real. Essa é a exigência legal para as pessoas físicas e jurídicas usarem o mecanismo de incentivo fiscal. Maravilha. E sabendo, né, da existência desses mecanismos, imagino que quem está nos ouvindo aqui esteja pensando, legal, o que eu ganho com isso, né? Então, pensando aqui, primeiro, no advogado, como agente de transformação e também como agente quase que independente aí de geração de negócios para si, para o seu escritório de advocacia, talvez tenha aqui uma linha de atuação que, além de disseminar esse conhecimento, talvez prestar assessoria nessa linha, né? Assim como você faz, uma oportunidade para advogados. Mas é importante pensar também nas empresas, né? Poxa, como empresário, eu imagino que a gente se faça algumas perguntas. Poxa, eu já faço a minha declaração, eu já tenho aqui um processo específico rodando, né, para garantir que o meu imposto de renda seja declarado da maneira mais eficiente e correta possível. Poxa, como que e por que eu deveria, né, mudar esse processo? É muito trabalhoso mudar, direcionar para um fundo, ou eu consigo direcionar para um projeto específico, consigo direcionar para uma fundação específica, para uma região específica. Pô, vale a pena, né, para a empresa e para a pessoa física fazer esse empenho de descobrir como funciona, pedir apoio aí a um profissional, a um advogado, a um contador para levar esse recurso para uma outra origem. E é possível que direcionar para onde ele vai, para uma instituição, para uma região, para algo assim ou não? É algo menos fácil de ver o resultado final dessa ação? Bacana essa tua pergunta, são várias perguntas e eu vou começar respondendo o que o advogado ganha com isso. Na verdade, em primeiro momento, o advogado ele é um cidadão, né? E eu costumo falar, a gente faz algumas palestras nos conselhos regionais de contabilidade também, em vários locais, e uma das provocações que eu falo é por que não doar, né? Por que não, na verdade, o que a gente pode fazer pelo Brasil, né, sem gastar nada por isso, eu costumo dizer. Por que sem gastar nada por isso? Eu vou um pouquinho adiante. Todo o dinheiro que é investido no imposto de renda, esses até 9% que o cidadão pode destinar, ele volta no imposto de renda, né, ou abaixo do imposto de renda a pagar. Então, esse dinheiro 100% ele retorna para o cidadão que investe, né? Esse direito de direcionar, ele tem o direito de volta. Então, assim, nós temos vários problemas como cidadão. As pessoas reclamam, não tem educação, tem segurança,
reclamam das mazelas da vida, né? E aí, o que adianta a gente, de repente, ter um carro blindado, mas quando você sai do carro blindado, a segurança está lá fora, a insegurança está lá fora. Então, assim, os projetos culturais, sociais, eles ajudam o melhoramento da nossa base. Porque, eu vou te falar, um projeto cultural, por exemplo, nós temos diversos cases ao longo do período e é importante a pessoa entender por que é importante botar num projeto cultural. Porque um projeto cultural, muitas vezes, ele dá a oportunidade que aquele cidadão de risco numa comunidade não pacificada, por exemplo, nós temos um projeto que há 11 anos atrás eu conheci um projeto de música clássica que ele estava acabando por falta de patrocínio. Quando eu ouvi a história daquele maestro, a gente tem 40 moleques ali que tocam música clássica no turno inverso, que vem mudando a vida deles, que tirou eles da rua, do tráfico de drogas, enfim, dessa situação toda. Eu falei, cara, eu tô contigo. E aí conseguimos um patrocínio naquele ano de uma multinacional chinesa. Isso aconteceu que até hoje essa multinacional patrocina. Esses 40 moleques que eram alunos viraram professores de 5.000 alunos do Rio de Janeiro. Então, assim, isso deu oportunidade. Eu tive diversos testemunhos desses meninos que, por exemplo, eles chegavam antes de serem serem profissionais da música, eles chegavam num shopping, o pessoal olhava para eles tipo, o que tu tá fazendo aqui? Sabe aquela discriminação, né? Uhum. E depois que eles viraram professores, viraram músicos e hoje tocam em diversas salas importantes, mudou o olhar para aquele pequeno cidadão. Hoje as pessoas vão lá admirar quando vão ao teatro, ver aquele moleque que hoje é um musicista, né, tocando violino, vieram admirar. Então deu a oportunidade. A cultura dá oportunidade a cidadãos se transformar bons cidadãos, vamos dizer assim. Então, assim, a cultura transforma a vida. Eu costumo dizer que a educação transforma e a cultura salva. Então, assim, é importante o cidadão entender o quão significante é a transformação através da cultura. Nós estamos falando, se todos os cidadãos doasse o seu imposto de renda, nós estaríamos falando de 11 bilhões de reais destinados para a cultura ou para o esporte, e apenas 2% disso efetivamente acontece. Por quê? Pela mais absoluta falta de conhecimento. As pessoas não conhecem. Então, assim, por que nasceu o IR do Bem, que é a plataforma em que montei? Para ajudar o contribuinte a canalizar o imposto de renda dele, porque é um pouco difícil o cidadão, o contribuinte, fazer sozinho. Por que nasceu o Airbnb? Por que nasceu outras plataformas como o Booking, né? Nasceram para ajudar, né? E o IR do Bem nasceu para ajudar o contribuinte a destinar. Então a gente costuma dizer que essa operação ela é bastante simples. Basta ter a vontade de querer destinar o seu imposto de renda, você entra no portal, em 2 minutos você consegue fazer um incentivo. Então, assim, é simples, rápido e legal. Então, essa é a proposta. Por que nasceu a plataforma IR do Bem? Para ajudar o contribuinte, para ser um facilitador nesse processo de doação do imposto de renda. Legal, aproveitando que você já puxou a temática, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto IR do Bem. Você já o resumiu e deu para entender o funcionamento e benefício para o público final, mas como é que funciona também para quem quer ter o seu projeto lá dentro, precisa ter um projeto ou não precisa? Como é que funciona para a gente permitir que mais pessoas sejam ajudadas e mais pessoas ajudem também? O Juriscast ele é um canal de disseminação de conhecimento jurídico e de conhecimento social sempre também. Então, assim, fala um pouquinho para a gente de todo esse contexto, para, logicamente, que mais pessoas conheçam e a gente consiga ajudar mais pessoas. Eu tô ainda pensando aqui numa pergunta, porque sempre que a gente fala de recurso público, né, não existe
dinheiro público, existe o nosso dinheiro. E a gente vive num sistema que tem o pacto federativo, então o nosso dinheiro ele sai do nosso bolso, vai lá para a federação e um percentual dele volta. Então eu quero em seguida lhe fazer um questionamento a respeito dessa distribuição, né? Se tem relação essa ideia de, poxa, direcionar essa doação do imposto de renda para projetos regionais não seria um jeito também de garantir que o recurso fique aplicado numa região que você vai ver, num projeto que você vai sentir, vai experienciar, vai garantir que volte mesmo esse recurso ou que ele fique mesmo aqui aplicado na sua região? Tem relação também? Então, desculpa, eu misturei as perguntas, mas fala um pouquinho sobre o projeto, para os dois lados, para o público final e para quem quer fazer parte dele com seus projetos, e depois a gente fala sobre esse direcionamento aí da verba, se faz sentido essa minha ideia de que, pô, eu consigo direcionar nesse nível minha doação do meu imposto de renda? Total, Thiago, é muito bom esse teu raciocínio, porque assim, a ideia é que o imposto de renda efetivamente fique na sua cidade. Então, assim, o contribuinte, ele tem o imposto de renda e a gente tem, por exemplo, a Receita Federal, ela informa o potencial de doação de cada cidade. Então, eu sei que, por exemplo, as capitais do Brasil, tirando São Paulo e Rio, em média, tem 300 milhões de potencial de pessoa física. Em média, 300 milhões, assim, é a média. Então, assim, legal que esse imposto de renda fique. E o que é mais legal, que cada R$1 investido retorna 1,84 na cadeia produtiva. Porque um projeto, ele, assim como a gente vê quando termina um filme, lá tem os créditos, todos aqueles profissionais receberam recurso para fazer aquele filme, né? Então, da mesma forma, um projeto cultural, existe uma cadeia, desde o hotel, alimentação, a luz, enfim, tem N rubricas dentro de um projeto em que esses profissionais ganham, e normalmente os profissionais locais daquela cidade em que o projeto foi realizado. Então, ele tem a renúncia que às vezes a pessoa, puxa, mas está indo o meu dinheiro, está indo para essa situação. Não, está indo, mas está sendo muito bem investido, entende? A plataforma R do Bem é um movimento imparcial em que quer receber projetos aprovados do terceiro setor. Então, qualquer projeto de qualquer localidade do país, né, pode procurar o movimento para ajudar nesse fomento, nessa captação de recursos para o seu projeto. Então, desde que tenha um projeto regularmente aprovado, nós recebemos o projeto para ajudar a fazer esse processo de captação. E esse processo de captação é bastante simples, na verdade. Porque a partir de que o projeto é recebido na plataforma, ele fica aberto, na verdade, o contribuinte ele pode escolher qual é o projeto. Ele quer incentivar um projeto de incentivo à leitura, ele quer incentivar um projeto de teatro. E aqui eu faço um parênteses, o projeto de teatro, no IR do Bem, se tem projetos mais voltados à educação. E no teatro, nós conversamos com os alunos assuntos sérios de forma lúdica. Então, você consegue falar sobre educação financeira, educação no trânsito, sustentabilidade, a educação climática, assuntos sérios de uma forma lúdica para as crianças. Por isso, o quão importante é a cultura, e eu insisto em falar na cultura, porque as pessoas, de novo, não conhecem a cultura, existem fake news, que acontece isso, acontece aquele outro, que deram dinheiro para a Cláudia Raia, não sei o quê. Eu falei, gente, as pessoas desconhecem a amplitude da Lei de Incentivo à Cultura Federal, que é a Lei Rouanet, que vai muito além das artes cênicas, né? São livros, música, exposições, a preservação dos museus do nosso Brasil, é muito amplo, né? Então, é importante frisar sobre a questão da cultura, que, de novo, as pessoas desconhecem e acabam tendo isso como uma certa objeção. Isso não eu costumo dizer que 99,9% são fake news que acontecem no mercado aí. É isso aí, meus amigos. Dr. Renato Paixão trazendo aqui conhecimento para todos nós sobre
ações socioculturais e como que a gente pode influenciar o mercado com o nosso imposto de renda, seja nosso imposto de renda pessoal, seja de nossas empresas, tá bom? Eu sou o Thiago Facchini, me apresentei no início, me apresento agora, então quero convidar cada um de vocês a me seguir aí nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc. Fiquem à vontade. E claro, eu quero pedir para que você avalie este episódio. Se aí na sua rede tem o joinha, deixe o seu joinha. Se tem estrelinhas, deixe o número de estrelinhas que você considerar relevante para este episódio. Se tem coraçãozinho, deixe seu coraçãozinho. Avalie este episódio para que a gente entenda aí como é que é a sua percepção a respeito deste episódio. E claro, convido você a continuar acompanhando todos os demais episódios do Juriscast. Toda quinta tem um novo episódio, já passamos aí de 300 mil reproduções do Juriscast, então agradeço e conto com a sua audiência e com a sua colaboração, avaliando este episódio, encaminhando para os seus colegas advogados, para que assim a gente faça um mundo jurídico colaborativo e próspero para todos nós ao disseminarmos conhecimento. Tudo bem? Bom, vamos continuar nossa conversa aqui com o Dr. Renato. Foi bem legal até o momento a gente entender esse panorama e a gente acabou aí a nossa conversa falando sobre o IR do Bem, sua plataforma, sobre comentando, né, sobre a sua visão, sobre essa falta de entendimento sobre Lei Rouanet, sobre esse panorama geral como um todo, né? Então, assim, você como porta-voz dessa mensagem aí sociocultural neste momento, o que você acredita que as pessoas precisam saber? Que mensagem a gente não pode deixar de dar neste momento para advogados, para empresas que estão nos ouvindo, né, para diretores, né, representantes de empresas, a respeito deste tema e da influência de projetos socioculturais? O que elas precisam saber? Conta para a gente não deixar de falar algo muito importante nesse episódio aqui. O importante, Thiago, é falar que realmente, por exemplo, não existe risco, né? O risco é de deixar esse dinheiro, vamos dizer assim, não sendo utilizado, porque é triste falar isso. A gente imagina que em tempos de votações secretas, eu não sei o que acontece, como contribuinte, as pessoas reclamam, puxa, não tem isso, não tem aquele outro. Onde há fumaça, há fogo. Então, se você tem a oportunidade de escolher para onde destinar o seu imposto de renda, até 10% praticamente do seu imposto de renda, você tem a opção de escolher para onde direcionar. Então, lembrando que esse imposto de renda, ele volta para você e é atualizado pela taxa Selic. Então, eu costumo dizer que é um investimento incentivado, né? Então, assim, é importante porque tem duas opções. Ou você não faz nada e fica tudo como está, ou você oportuniza essa transformação através do imposto de renda, em que você pode acompanhar. É uma das poucas opções que o cidadão, o contribuinte, pode destinar o seu imposto e acompanhar o seu recurso sendo investido. Então, muito se fala em doação, mas pouca ação. Então, por isso, nós estamos aqui, né, para informar, e de novo parabenizo ao podcast, porque a informação precisa ser difundida. Não adianta, são mais de 30 anos de lei, mas apenas 2% do potencial é utilizado. Então, precisa ser informado para as pessoas, para que elas possam destinar esse imposto de renda. Você que é contribuinte e declara pelo formulário completo, tem o direito de direcionar seu imposto, e também, como advogado, de orientar os seus clientes que não há risco nenhum. Ninguém cai na malha fina por incentivar um projeto, entende? Não tem riscos nenhum em um cidadão incentivar. Assim como as empresas, não raras vezes a gente chega numa empresa e a empresa não conhece o mecanismo. Hoje, em torno de 40% das empresas ainda desconhecem esse mercado, né? Por incrível que pareça. Aí a gente conversa com os colegas, existe um arcabouço legal, é um diploma legal, utilizado hoje por mais de 25 mil empresas no país. Então a gente mostra exatamente que não existe risco
e realmente não existe risco, porque é um diploma legal. E não é o advogado que está falando. Normalmente a gente conversa e traz a Receita Federal. Eu digo, Receita Federal, você que é dona do cofre, fala para o contribuinte. Alguém cai na malha? Ninguém cai na malha, desde que o projeto seja regularmente aprovado. E é para isso que o IR do Bem nasceu, para ajudar essa situação do contribuinte destinar para um projeto que seja devidamente aprovado. Legal. Esse item que você falou, né, sobre a aprovação do projeto é legal, e sem dúvida, quando a gente fala de imposto de renda, tanto em empresas quanto no âmbito da pessoa física, né, é inevitável que a gente pense, né, na conformidade legal. A gente quer evitar problemas, né? Imagino que o papel de um advogado especialista em algum momento aqui, ou de uma entidade como o IR do Bem, pode ajudar bastante nesse processo de entendimento da oportunidade aqui envolvida e nessa garantia de que tudo está sendo feito de acordo com a lei, para que o contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, fique tranquilo, né, com essa adequação legal do procedimento e também, claro, feliz de poder estar ajudando a sua região, né, projetos sociais, onde ele consiga atuar, consiga ver e acompanhar o investimento disso, né? Então, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, você entende que para advogados que quiserem influenciar esse tipo de ação, esse tipo de realidade, tem aqui uma oportunidade também, seja social, né, de influenciar a sociedade como um todo, disseminando esse conhecimento, ou tem também algum tipo de prestação de planejamento, consultoria, algo assim que os advogados também podem ajudar os seus clientes aí a direcionar esse tipo de ativo? Sim. Primeiro, realmente, essa questão da influência, né, de ser um influencer social, é de grande valia, como eu falei no início, como cidadão, como enfim, mas, sobretudo, o advogado, existe uma das rubricas do projeto cultural, que tenha advogado no projeto cultural, né? Então, o advogado ele é contratado com um projeto e tem uma rubrica que paga esse advogado para assessorar nos contratos com os fornecedores do proponente, que é quem administra o projeto. Então, além disso, existe um gap no mercado, e aí sim é uma dica importante para os colegas, na questão da prestação de contas do projeto. Porque o projeto cultural, ele, na verdade, o que acontece? Quando o Ministério da Cultura ele aprova um projeto para a empresa XY, né, que vai ser o proponente do projeto, aquela empresa XY ela vai ter que administrar esse recurso, existem regras para isso, e prestar contas. Então, assim, existe uma importância do contador e do advogado, especialmente porque é complexo essa questão de prestação de contas, é bastante complexa. Então, o advogado pode ajudar, né, nesse processo, nessa questão de prestação de contas. É um gap que eu vejo que existem poucas consultorias atuando na prestação de contas desses projetos culturais, e não só os culturais, o esportivo. Então, é importante, é uma dica que eu dou para os colegas que querem achar um nicho de mercado, existe essa possibilidade. Legal, bom saber. Aqui no Juriscast a gente sempre gosta de facilitar o direcionamento dos colegas advogados e também dos colegas que trabalham em empresas, né? Então, você com o microfone aqui, se tiver alguém aí na audiência trabalhando num departamento jurídico de uma empresa, se tiver algum diretor, algum empresário aqui, você já falou sobre isso, mas acho que a gente tem que reforçar este entendimento de que, poxa, não tem risco, como você falou, né? Mas, o que mais que dá pra gente dizer pra essa galera? Eles podem buscar projetos na sua região, eles podem criar seus próprios projetos, eles podem se associar, buscar projetos aí no IR do Bem, né? Como é que empresas, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, podem também tirar algum benefício hoje aqui para si, seja social, seja financeiro, se relacionando aí com projetos socioculturais? Sim, as empresas, através dos seus institutos, associações, elas podem também ser proponentes de projetos. Então, essa é uma outra possibilidade.
A empresa que queira ser proponente, ela tem que fazer um instituto ou uma associação para que seja proponente. Então, ela pode colocar o recurso do imposto de renda para aquela associação. Isso é possível. Isso também é um outro campo que muitos dos colegas fazem nessa questão de estatutos, enfim, auxiliar nesse processo de criação de uma instituição, né, sem fins lucrativos, para que ela possa ser um proponente de projeto. A pessoa física também pode ser, por exemplo, um advogado que tenha uma ideia de uma proposta de um projeto cultural. Ele pode, como pessoa física, a última instrução normativa do governo anterior permitiu que pessoas físicas pudessem ser proponentes, né, com uma limitação de valor, né? Então, até R$200 mil pode-se propor uma proposta cultural para que vire um projeto cultural, para ampliar esse escopo. Então, daqui a pouco, eu, por exemplo, como advogado, sempre tive a vontade, acho que isso é importante, e aí fica uma dica para o colega que queira fazer, um projeto que explique para as crianças o que são os 3 poderes, o que é o judiciário, quais são os direitos que o cidadão... Porque eu vejo, com essa realidade que nós vimos através dos projetos, andando o Brasil afora, eu vejo que as pessoas desconhecem sobre a previdência, desconhecem os seus direitos, diversos direitos. Então, daqui a pouco dá para fazer, como eu falei no início, que o teatro, a gente fala assuntos sérios de uma forma lúdica, que as crianças aprendem brincando. Então, quem sabe monta um projeto para falar sobre alguns direitos fundamentais e importantes que o cidadão desconhece através do teatro. Isso é possível. Daqui a pouco o colega, eu tenho uma ideia, sempre pensei isso. Então, a ideia num projeto cultural é para justamente democratizar, ampliar aquela ideia. Porque da mesma forma, às vezes tem a gente cansa de ver os professores de educação física que estão ali no parque dando aula de graça para a molecada, mas eles querem ampliar. Como é que amplia isso? Para isso que serve um projeto de esporte. Eu dou aula ali de graça para 40 meninos, mas eu quero dar aula para 500 meninos, só que eu não tenho recurso. Então, para isso serve um projeto cultural, para ampliar, né, essa possibilidade, essa oportunidade. Então, fica a dica que as pessoas físicas e colegas que tenham essa ideia de promover também essa questão social e sendo proponentes, isso é possível. E pode ter certeza que eu estarei junto na captação de recursos. A gente eu tenho um propósito, desde que eu, como eu falei, tirei a gravata e deixei a titularidade do meu escritório de advocacia, isso é característica nossa. Nós só trabalhamos com projetos que tenham transformação social. Vem o proponente aqui, a primeira pergunta, o teu projeto transforma a vida de alguém? Se transforma a vida de alguém, a gente está junto. Eu vou fazer de tudo para buscar a captação na iniciativa privada, da empresa e das pessoas físicas, para que esse projeto aconteça. E assim nós realizamos o projeto. Então, conto com os colegas aí. Maravilha, doutor Renato Paixão, trazendo aqui para a gente esse panorama a respeito de como nós, pessoas físicas e jurídicas, podemos utilizar o nosso imposto de renda para ajudar e mudar essa realidade aí, transformar essa realidade do volume, da qualidade e da distribuição de ações socioculturais nas nossas regiões, em várias regiões onde não há esse tipo de iniciativa. Nós somos aí, com o apoio do Dr. Renato, os agentes da transformação. Tem oportunidade para todo mundo, basta que a gente faça acontecer, levante a manga e se proponha a ajudar. Doutor Renato, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter vindo compartilhar seu conhecimento com a audiência do Juriscast, viu? Nós que agradecemos, e Thiago, me coloco à disposição para essa dica que eu falei. Fica aberto nossos canais, o IR do Bem, a BR Projetos, para qualquer cidadão, para qualquer contribuinte, para qualquer colega que queira ser proponente, que queira ajudar a sua empresa, o seu contribuinte. Nossos canais estão abertos, nós fizemos questão, esse é o nosso propósito, de ajudar pessoas a transformar a realidade do país. A gente costuma dizer, a gente tem um hashtag que diz: cultura gera futuro. Então, vamos em frente, contem conosco.
Maravilha, doutor Renato, muito obrigado. E muito obrigado também a você aí que nos acompanhou até o final de mais um episódio do JurisCast. Muito obrigado pela sua companhia. Encaminhe esse episódio aí para seus colegas que querem ajudar ou que querem eventualmente criar uma carreira, querem aprender mais sobre esse tema aqui. Encaminhe, né? É a forma que a gente pode fazer aqui para ajudar. Compartilhando conhecimento do Dr. Renato. Então você compartilha aí, manda um WhatsApp com esse episódio, já está ajudando bastante também, tá bom? Então é isso, quinta-feira que vem tem mais um episódio do JurisCast. Fico muito agradecido pelo apoio, pelas mensagens que vocês me enviam ali nas minhas redes sociais. Muito obrigado, continuem ajudando, continuem colaborando, continuem disseminando, né? Compartilhando esses episódios aqui, que é assim que a gente transforma nosso mundo jurídico, é assim que a gente faz nosso mundo jurídico mais próspero para todos nós. Tudo bem? Obrigado então, nos vemos na quinta-feira que vem no próximo episódio do JurisCast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau. Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.